Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 8 de maio de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar a vacinação, essa semana a gente chegou a 52 milhões de doses aplicadas, sendo 35 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose e 17 milhões vacinadas com 2 doses. Então a gente chegou aqui na faixa de 8% da população brasileira já vacinada com as 2 doses, ou seja, completamente vacinadas, mas a gente deu uma diminuída, desaceleração na vacinação pela segunda semana consecutiva, principalmente aqui na segunda dose. Na segunda dose aqui é visível que teve desaceleração. Ó, a gente estava subindo uma montanha, mas agora ela começou a ficar menos íngreme. A primeira dose até deu uma acelerada nessa semana, mas em geral diminuiu o número de doses aplicadas. Isso não é bom, a gente tinha que estar acelerando. Que nem eu disse, a primeira meta, 7 milhões de doses por semana, mas ela já tinha que vir logo em seguida 10 milhões de doses por semana, para depois a gente conseguir 15 milhões de doses por semana. Se a gente continuar nos 5 milhões de doses por semana, vai ser uma vacinação muito lenta e muito ineficiente. A gente tinha que estar correndo com a vacinação. E doses que a gente está recebendo é incrível, mas essa semana a gente acelerou novamente, a gente bateu um novo recorde, recebeu 13 milhões de doses. Se a gente está recebendo 10 milhões, 13 milhões, a gente tinha que estar vacinando 10 milhões de pessoas por dia. Por semana. A gente tinha que estar chegando nesses valores. É muito bom, muito legal que pela segunda semana consecutiva a gente chegou aí acima de 10 milhões de doses recebidas. E isso com a produção do Butantan ainda em gargalo, a gente ainda está tendo gargalos de produção do Butantan. Isso daqui é fundamentalmente a Fiocruz e algumas doses da Pfizer que chegaram. Bem sinceramente, pessoal, espero que cheguem essas 100 milhões de doses da Pfizer até o segundo trimestre, até lá julho e agosto. Se chegar 100 milhões de doses da Pfizer, vai ser um alívio muito grande para a vacinação aqui no Brasil. Estou torcendo fundo por isso, forte, forte, forte. Mas enfim, aqui, a gente chegou em relação a casos essa semana, que nem eu já disse, ia passar de 15 milhões e de fato passou. A gente chegou a 15 milhões 82.449 casos ontem e um aumento aqui de 423 mil casos. Então aqui, se a gente olhar os novos casos por dia, a gente vê que essa semana a gente ficou praticamente na mesma quantidade de casos da semana passada, ou seja, estabilidade, e uma estabilidade muito, muito, muito alto, muito próximo do pico, que a média foi aqui, ó, a média, e no auge, a média era 76 mil casos por dia, e agora a gente está registrando 60 mil casos por dia. É uma média altíssima, uma transmissão viral gigantesca aqui no Brasil, e o meu medo é que essa estabilidade volte a ser aceleração. Se a gente começa a acelerar num patamar tão alto, 100 mil casos por dia pode virar a regra. E 100 mil casos por dia não é legal, porque a gente sabe que uma boa parcela acaba vindo a óbito, e não é isso que a gente quer. Mas enfim, a taxa de contaminação voltou a crescer. Essa semana ficou em 2,7, e se continuar em 2,7, a gente mantém o mesmo patamar dessa semana. Ou seja, a gente está numa época que a tendência é de estabilidade em relação à vacinação e o isolamento social. Se a taxa de contaminação se mantiver igual, o número de contaminações também fica igual, ou seja, a gente não atingiu imunidade coletiva suficiente para desacelerar. Então, temos que continuar de olho aberto. A questão aqui fundamental é essa nova cepa, a P1. A gente está vendo muitos recontágios e recontágios mais graves, então vamos se cuidar, pessoal. Então aqui a projeção que eu tinha feito, se a taxa de contaminação ficar em 2,7, a gente chegaria a 15 milhões e 500 mil casos na semana que vem, um avanço aqui de 424 mil novos casos. Então aqui tem as projeções dia a dia, com intervalo de 1% para mais ou para menos, e aqui o erro relativo. Semana passada eu errei mais ou menos, errei para cima, 0,1%, uns 20 mil casos a mais aqui. Gostaria de ter errado para mais, porque daí é quando o Brasil se supera, né? Mas enfim, vamos lá. O que mais que a gente pode comentar? Casos ativos. A gente está dando
continua dando uma leve diminuída, mas uma diminuída muito lenta. A gente está tendo uma diminuição dos casos ativos muito lenta. A gente está com 1.022.000 casos ativos ainda hoje no Brasil. E óbitos essa semana diminuiu em relação à semana passada. Aliás, as 2 últimas semanas a gente tinha tido 17 mil óbitos, não foi uma coisa boa repetir. Eu gostaria que tivesse sido 17, 15 e essa semana talvez a gente estivesse chegando a 10, mas não, a gente está chegando em 15, ou seja, os óbitos estão diminuindo também muito lentamente. E se a gente tiver uma nova onda, eu nem quero ver. Olha só, pessoal, a gente está com mais de 2.000 óbitos por dia, só de Covid-19. Essa semana a gente perdeu o Paulo Gustavo, né, pessoal? É um baita de um comediante, mais do que isso, uma grande pessoa, um ser humano maravilhoso. E a gente perdeu ele essa semana, tá aqui nesses 15 mil. Imagina quantos outros a gente não tá perdendo assim. A letalidade dessa semana ainda tá alta, 3,6%, mas o total de óbitos diminuiu 12% em relação à semana passada. Tomara que continue diminuindo assim 12% por semana ou mais. Que a gente em breve volte para aqueles patamares de 7 mil óbitos por semana, que é um número muito alto, mas só que 15 mil é inaceitável. Eu acho 15 mil óbitos numa mesma semana uma coisa muito absurda, pessoal. A gente não podia estar se acostumando com esses valores acima de 2.000 óbitos por dia só por causa da Covid-19, e isso não é admissível. A gente tinha que estar lutando com unhas e dentes pelas vidas dessas pessoas, mas a gente não tá, pessoal. A gente está ao contrário, abrindo mais, relativizando. Pessoal, muita gente está me perguntando qual é a minha opinião sobre a reabertura das escolas, pessoal. Bem, eu acho que fundamentalmente a escola tinha que ter prioridade para abrir em relação a bar, em relação a cinema, em relação a restaurante, em relação a coisas de academia. Eu acho que a escola é mais importante e deveria estar aberta, que eu acho que as outras coisas deviam estar fechadas. E a escola, para abrir, tinha que ter condições sanitárias. Não dá para abrir escola sem álcool gel, uma escola sem saneamento básico, uma escola onde os alunos vão ficar todos aglomerados. E para abrir escola, bem, a minha opinião tinha que estar vacinando o professor. E não tá, né? Pouquíssimos lugares aí estão vacinando professores. Então, não sei se é a hora de abrir as escolas, gente. Realmente, em alguns lugares onde a circulação viral tá baixa, poderia abrir escolas. Mas na média nacional a gente está vendo a circulação viral muito alta. E eu acredito que não fosse hora de abrir as escolas com uma circulação viral tão alta, tá, gente? Mas enfim, era mais ou menos isso. Eu não pesquisei muito a fundo sobre a questão da abertura das escolas, mas se eu descobrir alguma coisa mais relevante, mais concreta, eu aviso aqui. Tá, gente? Bem, qualquer coisa deixa aí nos comentários. Muito obrigado, se cuida e até a próxima.